O silêncio que você escolheu não foi fraqueza, foi proteção. E é exatamente esse silêncio que hoje ecoa na mente de quem um dia te subestimou. Neste vídeo, você vai entender por que sua ausência fala mais alto do que qualquer explicação e como essa postura inteligente devolve o peso das escolhas para quem te feriu. Aqui, você vai aprender a transformar distância em força, calma em respeito e paz em um escudo emocional poderoso. Se você já se afastou de alguém porque cansou de ser machucado, se percebe que suas palavras não eram valorizadas, ou se sente que a sua presença era tratada como garantida, então esse vídeo vai abrir seus olhos. Por que dói tanto para eles quando você se cala? Por que o seu silêncio revela verdades que antes estavam escondidas? E como esse eco volta como um lembrete de tudo o que poderiam ter preservado, mas perderam. Esse conteúdo vai te ajudar a recuperar sua autoestima, reorganizar sua energia e enxergar o valor que talvez você tenha esquecido que tinha. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e quando terminar o vídeo, acessa o conteúdo exclusivo que preparei no comentário fixado. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar totalmente a forma como você lida com quem não soube te valorizar. Há situações em que falar parece inútil. Você tenta explicar, tenta se defender, tenta ser compreendido e nada muda. Até que chega um momento em que você decide parar. Não porque desistiu, mas porque percebeu que o silêncio comunica muito mais do que qualquer discurso longo. A quietude que você escolhe começa a mostrar nuances que antes passavam despercebidas. Quem não te valorizava começa a perceber que algo mudou, que a sua paciência já não está mais disponível como antes. E isso assusta, porque revela que você não está mais no papel de quem sempre tenta consertar tudo. Com o silêncio, você expõe uma verdade simples. Relacionamentos só funcionam quando há reciprocidade. Quando essa troca não existe, não faz sentido continuar oferecendo energia a quem só devolve desgaste. O silêncio deixa isso evidente sem precisar de uma única palavra. Enquanto você se recolhe, o outro começa a ouvir algo diferente. É o som da própria consciência. Ela repete perguntas que antes eram ignoradas. Por que eu agi assim? Por que perdi alguém tão leal? São questionamentos que só aparecem quando você se afasta. A ausência de explicações quebra expectativas. Eles esperavam um debate, uma reclamação, um desabafo e encontram um vazio que pesa. Esse vazio é a resposta que você nunca conseguiu expressar verbalmente. Você cansou de falar para quem não estava disposto a escutar. Esse silêncio traz clareza para você também. Ele te mostra onde estava gastando demais, onde estava aceitando pouco e onde precisava aprender a se preservar. A distância abre espaço para enxergar sua própria força, que antes ficava escondida atrás de tentativas de agradar. Ao mesmo tempo, quem te feriu começa a lidar com um desconforto que não depende de você. A mente deles cria cenários, imagina possibilidades, revisita lembranças. Cada pensamento é provocado pela sua ausência, e isso tem um impacto mais profundo do que qualquer confronto direto. O silêncio revela coragem, revela maturidade, mostra que você não está disposto a continuar um diálogo que não te respeita. É um posicionamento firme que reafirma seu valor de forma silenciosa, mas impossível de ignorar. Com essa postura, você mostra que não precisa provar nada a ninguém. Quem quiser estar ao seu lado precisa entender que sua paz vem em primeiro lugar. Isso muda completamente a dinâmica, porque você deixa claro que não aceita migalhas emocionais. E por fim, esse silêncio se torna um espelho. Ele devolve à outra pessoa tudo aquilo que ela tentou ignorar. As palavras nunca alcançaram esse efeito. Mas a sua ausência, essa sim mostrou exatamente o que precisava ser visto.
Quando o silêncio começa a falar por você, algo muda também do outro lado. A pessoa que antes acreditava ter espaço para manipular suas emoções, percebe que aquela antiga influência já não funciona mais. E essa percepção chega de maneira súbita, desconfortável, quase como um choque de realidade. A partir da sua ausência, surge uma sensação estranha em quem se acostumou a te ver sempre disponível. A mente deles tenta entender o que aconteceu. Tenta reconstruir o cenário em que tinham certeza de que você reagiria. Só que a reação não vem. E nesse intervalo nasce a primeira fissura no controle que achavam que possuíam. Esse momento é revelador, porque expõe uma dependência emocional que eles jamais admitiriam. Quando você se afasta, a pessoa percebe que se alimentava da sua atenção, da sua explicação, do seu esforço em manter tudo bem. Sem isso, o chão começa a tremer. Surge um vazio que eles não sabem preencher. A ausência de reações desmonta estratégias antigas. Aquelas atitudes que antes provocavam ciúme, insegurança ou culpa, agora retornam como falhas. A falta de resposta revela que você não está mais preso ao jogo. E quando o jogo acaba para você, a outra parte perde automaticamente a posição de poder. Com essa ruptura, eles encaram algo que evitavam há muito tempo: a própria responsabilidade. Sem o seu retorno imediato, sem suas palavras tentando salvar a situação, não há mais como fugir das consequências. E isso pesa, porque coloca cada atitude sob uma luz que não pode ser apagada. Esse impacto emocional cresce aos poucos. Eles começam a questionar se exageraram, se perderam a medida, se ultrapassaram limites que você só tolerava para manter a paz. E enquanto esses pensamentos se acumulam, a sensação de perda se intensifica. Não a perda da sua presença, mas da influência que exerciam sobre você. O controle que antes parecia garantido desaparece quando você demonstra maturidade emocional. Sua postura serena mostra que você não está mais disponível para brigas, jogos ou conflitos desnecessários. Essa mudança desarma completamente quem trabalhava com suas reações. Com o tempo, essa consciência se torna inevitável. A pessoa percebe que não consegue mais ditar seu humor, direcionar sua atenção ou moldar suas escolhas. Você se libertou e essa liberdade machuca quem dependia da sua vulnerabilidade para se sentir seguro. Essa perda de controle revela a verdadeira dinâmica do relacionamento. Mostra que, por mais que tentassem te ferir, era você quem sustentava a conexão. Quando esse suporte é retirado, toda a estrutura emocional deles desaba. E é nesse desabamento que o arrependimento encontra espaço para surgir. Esse processo não acontece porque você desejou causar dor, mas porque escolheu cuidar de si. E ao assumir esse posicionamento, a vida faz o resto. O silêncio vira força. A força vira respeito. E o respeito que eles nunca ofereceram passa a nascer justamente da sua ausência. Depois que o controle escapa das mãos deles, outra etapa inevitável começa a tomar forma. A consciência desperta. E quando ela desperta, não tem como silenciar. O que antes era ignorado passa a incomodar. E detalhes aparentemente pequenos ganham um peso que machuca mais do que qualquer confronto direto. A mente deles começa a revisitar atitudes que pareciam inofensivas na época. Palavras ditas de maneira impensada, desconsiderações repetidas, comportamentos que feriram sua confiança. Tudo retorna como lembranças insistentes. São cenas que surgem sem aviso, justamente porque não há mais você ali para suavizar o impacto. Essa revisão interna cria um desconforto crescente. Eles percebem que muitas das situações poderiam ter sido evitadas se houvesse cuidado, empatia ou simplesmente bom senso. Mas o orgulho, a arrogância ou a distração falaram mais alto. Agora, sem a sua presença, esses erros se tornam impossíveis de disfarçar.
Cada pensamento se transforma em um lembrete do que fizeram e do que você suportou para tentar manter a relação saudável. Essa constatação dói porque revela algo que eles não queriam enxergar. Você esteve ao lado deles mesmo quando não mereciam. E perder alguém assim cria um arrependimento que não desaparece facilmente. O silêncio que você escolheu amplifica esses pensamentos. Ele não entrega respostas, não oferece consolo, não traz explicações. A falta de retorno obriga a mente deles a enfrentar a realidade sem anestesia emocional. Por isso, a consciência se torna tão incômoda. Ela aparece exatamente onde mais evita-se olhar. Com o passar dos dias, essa inquietação se intensifica. Eles percebem que suas atitudes contribuíram para o seu afastamento, e mesmo que tentem racionalizar, a verdade permanece. Você não saiu da vida deles por capricho, mas por exaustão. Essa diferença pesa demais quando compreendida. A consciência passa a cobrar não apenas o que foi feito, mas também o que deixou de ser feito. Momentos em que você esperou apoio e não recebeu. Situações em que você demonstrou carinho e recebeu frieza. Pedidos de atenção ignorados. Tudo retorna como um inventário emocional difícil de encarar. Enquanto isso, você encontra paz justamente por não estar mais preso a essas repetições. Já eles enfrentam o eco das próprias atitudes, um eco que cresce em intensidade porque é alimentado pelo arrependimento. Quanto mais pensam, mais percebem o valor que tinham e deixaram escapar. Essa reflexão interna revela um contraste forte. O seu silêncio mostra evolução, enquanto a consciência deles mostra atraso emocional. Você seguiu em frente e encontrou equilíbrio. Eles ficaram presos nas consequências do que fizeram. Essa diferença de caminhos é o que mais machuca quem te perdeu. E assim, sem levantar a voz, sem buscar vingança, você permite que a própria mente deles execute o julgamento que sempre tentaram evitar. Nada pesa mais do que perceber que o erro foi próprio e que a oportunidade de corrigir já não existe como antes. À medida que a consciência deles pesa, outra sensação ainda mais desconfortável começa a aparecer. Perceber que você está bem sem eles. Isso machuca profundamente porque destrói a narrativa que muitos criam para se proteger. A ideia de que você não conseguiria seguir adiante sozinho. Observar sua tranquilidade, se tornar visível incomoda quem imaginava que sua ausência te desestruturaria. Em vez disso, você floresce, ganha leveza, clareia a mente, reorganiza prioridades. Essa evolução silenciosa coloca em evidência algo que eles negavam. Você era mais forte do que pareciam acreditar. Essa constatação atinge diretamente o orgulho deles. Machuca perceber que você encontrou um caminho melhor, mesmo depois de todo o desgaste. Sua paz funciona como um lembrete constante de que eles não foram capazes de destruir aquilo que você tem de mais valioso, sua capacidade de se reerguer. Enquanto você respira aliviado, eles lidam com um sentimento que não esperavam sentir. A calma que você conquistou escancara a diferença de maturidade entre vocês. Mostra que sua postura não era fuga, e sim coragem. Não era fraqueza, e sim autocuidado. Não era indiferença, e sim uma escolha inteligente. Essa quebra de expectativa é devastadora para quem acreditava que você voltaria atrás. A ausência de sofrimento visível faz com que eles questionem a própria importância na sua vida. E justamente aí surge uma espécie de dor silenciosa. Perceber que você aprendeu a viver melhor quando eles deixaram de fazer parte da sua rotina. Sua paz desmonta o ego deles de maneira certeira. Ela mostra que você não depende emocionalmente de ninguém para manter sua estabilidade. Esse desapego desperta um incômodo que muitas vezes é disfarçado, mas nunca ignorado por quem te perdeu.
Quando você decide investir em si mesmo, tudo muda. Sua postura, seus hábitos, seus limites. Essa transformação cria contraste entre quem você era e quem se tornou após o afastamento. E é esse contraste que desperta neles um arrependimento crescente, porque deixa claro o quanto poderiam ter somado, mas não somaram. A serenidade que você demonstra reforça ainda mais essa percepção. Eles enxergam que você recuperou o brilho que antes estava sufocado. Essa vitalidade nova gera um impacto emocional poderoso, pois revela que o problema nunca foi você, foi a forma como te trataram. E enquanto você evolui, eles enfrentam o peso de ver tudo isso acontecer de longe. Não participam mais das suas conquistas, não acompanham seus progressos, não têm acesso às suas vitórias. Perder a chance de assistir ao seu crescimento é um dos maiores arrependimentos que alguém pode carregar. Essa dor inesperada não nasce da sua intenção, mas da escolha deles. E cada passo seu em direção à paz reforça uma verdade que machuca profundamente. Você sempre mereceu mais do que recebeu. Quando a pessoa percebe que perdeu o acesso à sua presença, algo muda profundamente dentro dela. Aquilo que antes parecia garantido, sua atenção, sua disponibilidade, seu cuidado, agora se torna distante. Essa distância cria um vazio emocional que cresce a cada dia. A falta do seu convívio provoca uma sensação estranha, quase incômoda demais para admitir. Eles começam a observar que pequenas coisas do cotidiano já não são mais compartilhadas com você. Essa ausência silenciosa pesa porque mostra que você não é mais parte do cenário onde estavam acostumados a te encontrar. Essa percepção desencadeia uma inquietação constante. Eles tentam entender em qual momento a porta se fechou, mas não encontram respostas. O que resta é o desconforto de saber que não podem mais te alcançar quando querem. Essa limitação machuca o orgulho e expõe o valor que só reconhecem depois da perda. Pois, perder o acesso a você vai além da presença física. Significa perder o privilégio de saber como você está, o que sente, o que pensa. E isso se torna insuportável para quem tinha o hábito de acompanhar seus passos de perto. O silêncio agora funciona como uma fronteira clara entre o que existia e o que não existe mais. Conforme o tempo passa, essa falta gera perguntas que se repetem sem descanso. Será que ele mudou? Será que está melhor? Será que me esqueceu? São dúvidas que surgem porque a ausência corta qualquer possibilidade de controle ou previsão. Quando não há respostas, a mente cria as suas próprias, e nem sempre são agradáveis. Essa impossibilidade de acesso também revela o quanto você sustentava a conexão. Quando você estava disponível, eles não percebiam o privilégio que isso representava. Agora que você está distante, a falta se torna evidente. O silêncio mostra a diferença entre estar presente e ser apenas opção. O incômodo cresce ainda mais quando percebem que não fazem mais parte do seu dia. Não há mensagens, não há ligações, não há qualquer sinal de interesse. Essa ausência ativa um arrependimento intenso, porque mostra de forma clara que você reorganizou suas prioridades e eles ficaram de fora. Essa realidade pesa porque confronta diretamente o ego de quem te perdeu. Pessoas que se sentiam seguras da sua presença agora lidam com a possibilidade real de nunca mais ter o mesmo espaço na sua vida. Essa compreensão silenciosa e inevitável é uma das dores mais difíceis de suportar. A cada tentativa mental de se aproximar novamente, eles percebem que já não tem caminho. O acesso que antes era livre se transformou em algo bloqueado pela sua maturidade emocional. Você não fechou as portas por vingança, mas por amor próprio. E isso muda completamente o significado da distância.
O resultado final desse impacto psicológico é simples. Eles descobrem que perderam alguém que jamais deveria ter sido tratado com descaso. E essa descoberta, quando chega tarde, pesa mais do que qualquer palavra que você pudesse ter dito. Depois que o impacto da perda de acesso se instala, algo ainda mais poderoso acontece. A dinâmica entre vocês muda completamente. Aquele que antes determinava o ritmo da relação, agora observa, sem poder interferir, que você assumiu o controle da própria vida. Essa virada de papéis desmonta qualquer segurança que eles tinham. Você não está mais naquela posição em que aceitava tudo para manter a paz. Hoje, suas escolhas são guiadas por maturidade, não por necessidade. Essa mudança revela que sua dependência emocional desapareceu, enquanto a deles se torna evidente. E perceber essa inversão machuca mais do que eles conseguem admitir. Sua nova postura cria um limite claro. Agora, apenas quem soma pode permanecer ao seu lado. Quem desgasta ou desrespeita perde espaço. Essa seleção natural acontece de forma silenciosa, mas firme. E o mais incômodo para quem te perdeu é saber que já não possui privilégios automáticos. Essa transformação expõe uma verdade que muitos tentam evitar. Você não precisa de ninguém que não respeite seu valor. E quando essa consciência nasce, sua energia muda. Você passa a caminhar com mais segurança, mais discernimento, mais calma. Essa nova versão sua desmonta qualquer tentativa de manipulação emocional. A pessoa percebe que já não tem mais voz no seu mundo. Não consegue influenciar seu humor, suas decisões ou seus passos. Antes, talvez tentassem te empurrar para baixo para manter controle. Agora, se tentassem repetir isso, você simplesmente se afastaria. Essa percepção destrói qualquer sensação de domínio que existia. Com essa mudança, o peso das escolhas mal feitas cai sobre eles. Quando você enfim se coloca como prioridade, a pessoa entende que desperdiçou alguém que estava disposto a oferecer o melhor. Esse arrependimento aparece sem você fazer esforço algum. Ele é fruto da consciência tardia. Seu silêncio, que antes era interpretado como fraqueza, agora se manifesta como força. Ele mostra que você tem a soberania da própria vida e não negocia mais sua paz para agradar quem não soube te valorizar. Essa determinação deixa claro que você se tornou seletivo. E essa seletividade machuca quem um dia acreditou que teria você para sempre. Essa inversão também revela como vocês estavam em posições diferentes. Enquanto você oferecia empenho, compreensão e presença, eles ofereciam pouco ou quase nada. Agora, essa disparidade se torna impossível de ignorar. E quem perdeu você precisa lidar com a vergonha de ter dado menos do que você merecia. Com o novo equilíbrio, quem te perdeu percebe que reconquistar seu espaço não depende mais de insistência, mas de transformação real. Só que essa mudança geralmente vem tarde demais. Você já seguiu em frente, já entendeu seu valor, já ergueu suas próprias defesas emocionais. Essa nova versão sua, firme e consciente, deixa claro que você não aceita mais migalhas. E essa certeza é o golpe mais profundo para quem acreditou que teria controle eterno sobre seus sentimentos. Quando você muda e passa a escolher quem merece estar ao seu lado, o silêncio ganha outro papel. Ele quebra as expectativas que a outra pessoa tinha sobre você. E nada ameaça mais o ego de alguém do que perceber que suas antigas estratégias já não funcionam. A pessoa esperava que você reagisse como antes. Imaginava que você discutiria, tentaria se justificar ou correria atrás quando algo desse errado. Mas dessa vez não há discussão, não há explicação, não há insistência. Essa ausência desmonta toda a estrutura emocional que eles usavam para se sentir superiores. O silêncio quebra a ilusão de controle que muitos alimentam.
Eles descobrem que não têm mais o poder de direcionar suas emoções ou provocar suas reações. Essa perda de influência afeta o ego diretamente, porque revela que a segurança emocional que acreditavam ter era apenas uma fantasia. Essa quebra de expectativas cria um desconforto imediato. A pessoa tenta entender por que não conseguiu afetar você dessa vez. E quanto mais tenta, mais percebe que você não está acessível. Essa inacessibilidade emocional surge como um espelho que expõe quem de fato perdeu mais na história. O ego deles entra em conflito porque não aceita facilmente a ideia de que você amadureceu. Para alguém que estava acostumado a te ver vulnerável, é humilhante perceber que você agora reage com serenidade, equilíbrio e firmeza. Essa nova postura mostra que você cresceu e eles ficaram para trás. Sem a resposta esperada, o ego começa a ruir. Eles percebem que não tem mais relevância na sua vida, e isso machuca porque, lá no fundo, acreditavam que sempre teriam algum controle sobre seus sentimentos. Hoje, percebem que você não é mais manipulável, você não é mais previsível, você não é mais acessível. O silêncio também evidencia a diferença entre vocês. Enquanto você escolheu paz, a outra pessoa escolheu confusão. E agora, o resultado dessa escolha aparece de maneira clara. Um de vocês evoluiu, o outro se prendeu ao próprio ego. Essa distância emocional cresce a cada tentativa frustrada de te atingir. Essa dinâmica nova faz com que eles revisem atitudes, busquem explicações e tentem entender por que você está tão diferente. Mas o que realmente incomoda não é a mudança em si, é perceber que essa mudança não tem nada a ver com eles. Você evoluiu por si mesmo e isso desmonta qualquer sensação de importância exagerada que tinham. Aos poucos, o ego deles se desfaz diante da sua postura tranquila. E ao verem que o velho roteiro não tem mais efeito, surge uma sensação amarga, a de que o capítulo em que tinham relevância na sua vida terminou. Não por uma briga, mas por falta de merecimento. Essa destruição silenciosa de expectativas é um golpe poderoso. Não porque você tenha planejado ferir, mas porque finalmente escolheu se valorizar. E quando você se prioriza, o ego de quem te perdeu não encontra mais espaço para se sustentar. Depois que o ego deles começa a ruir, surge um fenômeno ainda mais incômodo. O eco emocional provocado pela sua falta de explicações. Quando você para de justificar suas escolhas, eles perdem o mapa. E quando o mapa desaparece, o medo de estar completamente errado aparece com força. A ausência de explicações abre espaço para reflexões que antes eram ignoradas. Eles começam a questionar em qual momento te perderam, o que poderiam ter feito diferente e por que você não sente mais necessidade de se explicar. Essa dúvida constante cria um eco interno que nunca se dissipa totalmente. Cada escolha sua não comentada vira motivo de inquietação. Antes, você detalhava tudo, tentava se fazer entender, buscava clareza para evitar conflitos. Agora, não há mais esse esforço. Essa mudança revela uma maturidade emocional que eles não acompanharam, e isso evidencia a distância entre vocês. Esse eco emocional nasce porque você retirou deles o conforto da previsibilidade. Quando uma pessoa perde o controle sobre suas reações, ela é forçada a observar os próprios erros sem como escapar. Sua ausência de justificativas é um lembrete silencioso de que, desta vez, você não pretende voltar atrás. No fundo, eles percebem que não têm mais o direito de saber o que você pensa ou sente. E essa compreensão toca diretamente na ferida do orgulho. A pessoa que um dia achou que sua vida girava ao redor dela, agora percebe que não tem mais acesso ao seu mundo interior. E isso machuca profundamente. Sem suas explicações, eles enfrentam o menor barulho interno como se fosse um grito. A mente deles cria respostas,
imagina cenários, reconstrói lembranças. Esse processo desgasta porque coloca o peso do arrependimento nas mãos deles, não nas suas. E arrependimento é sempre mais pesado quando não existe retorno. Esse eco emocional também evidencia o valor do silêncio como ferramenta de crescimento. Ele mostra que você não precisa mais se justificar para ser respeitado. Suas escolhas falam por si. Sua postura mostra que você agora se escuta mais do que tenta ser ouvido pelos outros. Enquanto isso, quem te perdeu tenta decifrar gestos que você não faz mais, palavras que não diz mais e sentimentos que não demonstra. Essa tentativa de adivinhar o que se passa dentro de você é a punição natural de quem nunca soube te valorizar quando tinha acesso à sua verdade. Com o tempo, esse eco se torna um lembrete constante do que poderiam ter preservado. Eles percebem que o silêncio não foi apenas uma decisão momentânea, mas uma virada de página. E essa página nova não inclui a presença deles como antes. Esse impacto emocional não nasce da sua intenção, mas da sua evolução. Você deixou de explicar, deixou de se desgastar, deixou de se justificar e, ao fazer isso, mostrou que cresceu. E nada dói mais em quem te perdeu do que perceber que sua maturidade chegou enquanto eles ficaram presos ao próprio ego. Depois que o eco emocional se instala, a vida entra em cena e faz o que sempre faz. Devolve tudo o que foi plantado. Quem te feriu começa a perceber que cada escolha feita contra você volta como um espelho doloroso. E quando essa devolução chega, normalmente já é tarde demais para recuperar o que foi perdido. Eles começam a enxergar as consequências das próprias atitudes com uma clareza que antes não era possível. Aquilo que fizeram de maneira impulsiva agora parece absurdo. Palavras ditas sem cuidado retornam como lembretes do quanto te machucaram. Essa lucidez tardia pesa, porque o tempo não volta para permitir reparações fáceis. À medida que a consciência cresce, o arrependimento se transforma em uma presença constante. É como se cada decisão tomada contra você retornasse com juros. A vida mostra de maneira silenciosa que ninguém destrói o outro sem ferir a si mesmo no processo. Essa percepção é dura para quem agiu acreditando que nunca enfrentaria consequências. Essa cobrança emocional se torna ainda mais profunda quando eles percebem que você prosperou apesar do que enfrentou. Sua força evidencia a fragilidade deles. Sua paz revela o caos interno que agora os acompanha. Esse contraste amplifica o arrependimento, porque mostra que o erro foi real e irreversível. Eles passam a revisitar momentos em que poderiam ter sido melhores. Pensam nas oportunidades de te apoiar, nas chances de te valorizar, nos instantes em que você buscou diálogo e eles preferiram o descaso. Cada lembrança desse tipo se transforma em um peso emocional difícil de carregar. O arrependimento cresce quando percebem que você deu tudo o que podia, enquanto eles devolveram pouco ou nada. Essa desproporção se evidencia de forma brutal quando você se afasta. Só então eles entendem o quanto receberam e não cuidaram. Essa compreensão é o golpe mais duro que alguém pode enfrentar. À medida que o tempo avança, a dor de ter te perdido não diminui. Pelo contrário, se torna mais nítida. Eles observam sua evolução e percebem que não fizeram parte disso. O que antes parecia garantido agora é inalcançável. E perceber que a vida seguiu para você, enquanto para eles ficou estagnada, é devastador. Essa devolução da vida também revela que você foi a pessoa mais verdadeira da história. Sua entrega, sua lealdade, sua tentativa de construir algo saudável. Tudo isso volta agora como prova do valor que tinham e que não souberam reconhecer. Essa verdade machuca, porque destrói qualquer justificativa que tentem criar.
O que resta para quem te perdeu é lidar com a oportunidade que deixou escapar. A vida cobra sem levantar a voz, sem drama, sem espetáculo. Ela apenas mostra com precisão o resultado das escolhas. E para quem te feriu, esse resultado é um arrependimento profundo, solitário e impossível de silenciar. Essa dor tardia se torna o preço natural de não ter valorizado alguém que só queria construir algo verdadeiro. Enquanto você segue fortalecido, eles carregam o peso do que poderiam ter sido, mas não foram. Depois que o arrependimento toma forma, surge a verdade final. Seu silêncio nunca foi fuga, nem fraqueza, sempre foi sua vitória. Ele representa o momento em que você finalmente escolheu a si mesmo, colocou limites e decidiu não desperdiçar sua energia com quem não soube reconhecer seu valor. Esse silêncio mostra que você cresceu emocionalmente. Ele comprova que você não precisa revidar, discutir ou provar nada. A sua tranquilidade se torna um escudo. Ela protege seu coração e, ao mesmo tempo, expõe as falhas de quem tentou te diminuir. Nada é mais poderoso do que essa postura firme e serena. E, enquanto você se reconstrói com calma, a outra pessoa enfrenta um desconforto que não desaparecerá tão cedo. Eles percebem que sua ausência se transformou em presença constante dentro da mente deles. Cada gesto seu não visto, cada palavra sua não dita, cada decisão que você tomou sozinho ecoa como um lembrete da vida que poderiam ter preservado. Essa vitória silenciosa não exige aplausos. Ela se manifesta na forma como você voltou a sorrir, como recuperou sua energia, como reorganizou sua vida. O silêncio que você escolheu se tornou um divisor de águas, porque marcou o fim da sua tolerância e o início do seu renascimento emocional. A ironia é que seu silêncio ensina mais do que qualquer discurso. Mostra que você não precisa punir ninguém para que a vida faça isso. Mostra que o verdadeiro poder está em seguir em frente sem carregar ressentimentos. Mostra que maturidade é saber quando parar de insistir em quem não sabe apreciar o que recebe. Com o tempo, essa postura se transforma em sua maior conquista. Você prova para si mesmo que não depende de ninguém para ser feliz. Essa autonomia emocional é o que mais incomoda quem te perdeu, porque revela que o espaço que ocupavam na sua vida era grande e agora não existe mais. A pessoa percebe dolorosamente que não tem mais influência sobre seu humor, seus planos ou sua paz. E essa consciência é o castigo mais pesado que alguém pode enfrentar. Saber que não tem mais acesso a um lugar onde antes podia entrar sem bater. Seu silêncio também reconstrói sua identidade. Ele te devolve autoestima, segurança, clareza. Mostra que você hoje se escolhe primeiro e essa decisão, tomada de forma tão simples, muda completamente sua trajetória. Enquanto você avança, quem te perdeu fica preso à própria consciência, revivendo erros e imaginando como poderia ter sido diferente. Esse contraste entre quem segue e quem estagna é o reflexo mais claro da sua vitória. E ao olhar para a sua jornada, você finalmente entende: o silêncio não machuca você, ele machuca quem te perdeu. Para você, ele é cura. Para eles, é consequência. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que o silêncio que escolheu não é fraqueza, é maturidade. É a prova de que você decidiu se colocar em primeiro lugar e não permitir que ninguém use suas emoções como ferramenta de controle. Agora eu quero que você reflita. Qual parte da sua história mais se conecta com tudo o que foi dito hoje? Deixe nos comentários uma frase que represente a sua virada, algo como "meu silêncio me protege", ou qualquer expressão que traduza seu renascimento emocional. Sua participação aqui importa e pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. A verdade é simples.
Sua paz vale mais do que qualquer insistência em quem não soube te valorizar. E quando você entende isso, a vida se abre de uma forma diferente. Você se torna mais leve, mais consciente, mais forte. Não permita que o passado defina o seu valor. Quem não conseguiu enxergar quem você era, vai sentir a ausência daquilo que nunca mais terá. Hoje, você tem a chance de reconstruir tudo de uma maneira mais sábia. Aproveite esse momento, porque ele marca o início de uma nova fase. Lembre disso com força. O silêncio que você escolheu é o início da sua vitória, não o fim da sua história. Obrigado por assistir. Agora clica no vídeo que está aparecendo no card. Ele vai complementar ainda mais o que conversamos aqui. E não esquece de acessar o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Estamos juntos nessa caminhada.